Deus. Abra a Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 11, a partir do verso 19. Atos 11, 19. Nós tivemos hoje pela manhã uma grande festa de batismo, de recepção de novos membros. Foi um momento de grande alegria para a nossa igreja. Nós estamos avançando, agregando mais pessoas. E tivemos aqui bastante gente celebrando, adorando a Deus por aqueles que estavam descendo as águas batismais e também sendo recebido à igreja. Nós sempre fazemos pela manhã esses cultos. Vamos anunciando os irmãos, quando você puder, qualquer dia que for o batismo, vem aqui também conosco celebrar, é muito bom. Atos 12, 19, você achou? Amém? Ah, tá. O pessoal achou tudo errado então, né? Atos 11, 19, acharam? Amém. Vamos lá, diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Fecha os olhos comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Diante dela nós estamos, ó Deus, e nos prostramos para que, Senhor, tu fale conosco por meio da tua palavra, nos ilumine, nos inspire, Senhor, nos dê percepção, clareza, abre o nosso entendimento, tenha livre curso neste lugar, ó Deus, da tua palavra, e que o poder da tua palavra gere transformação, vida, avivamento, despertamento, graça, vigor, para a glória do teu nome. Senhor, estenda a tua graça sobre nós, Senhor, que a graça que foi achada ali em Antioquia se encontre entre nós, Senhor, e que teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Antioquia no Novo Testamento é uma igreja modelo, é uma igreja extraordinária, é uma igreja que entendia o mover de Deus, entendia o mover do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que participava do que Deus estava fazendo sobre a terra. Por exemplo, lá no capítulo 13, quando essa igreja está reunida, um profeta se levanta no meio deles e ele traz a previsão de um problema político que estava para acontecer, de uma fome que viria sobre a região da Judéia. Então toda a igreja se mobiliza e levanta uma grande oferta para ajudar os irmãos da Judéia. E aquilo que foi previsto, pelo Espírito de Deus no meio da igreja, de fato aconteceu. Veio uma fome, veio um grande problema sobre a Judéia, mas a igreja já tinha se adiantado, a igreja já tinha levantado uma oferta e enviado esse auxílio até os irmãos da Judéia. Olha que coisa extraordinária, uma igreja dirigida pelo Espírito e participando até mesmo dos acontecimentos históricos que estão pela frente. Lá no capítulo 15, nós vemos que essa igreja está reunida em um culto, talvez como esse, em oração, buscando ao Senhor. Aí o Espírito Santo fala com essa igreja, e o Espírito Santo separa
Paulo e Barnabé para a obra missionária. E é a partir da igreja de Antioquia que Paulo, Barnabé são enviados para a obra missionária. Então, boa parte das igrejas que nós temos depois aqui no Novo Testamento, das igrejas que foram fundadas, das igrejas que começaram, foi a partir do ministério de Paulo, e foi a partir dessa igreja que, ouvindo o Espírito Santo, enviou Paulo, enviou Barnabé, enviou missionários para os campos próximos, né, para as regiões próximas, e depois eles voltavam, traziam informações, traziam orientações a respeito do que Deus vinha fazendo. Ou melhor, está no capítulo 13, né? No capítulo 11 é a doação, no capítulo 13 eles enviam Barnabé e Paulo, e no capítulo 15 nós vemos essa igreja participando com uma influência forte teológica na denominação, vamos dizer assim. Só havia uma, né, que era só uma igreja, mas eles ajudam a igreja no concílio, eles que conseguem fazer a defesa teológica para que o evangelho alcançasse também os gentios e não só os judeus. A importância do que foi essa influência teológica, ela é tão grande porque ela fez com que a igreja não virasse uma religião judaica apenas, mas que ela fosse essa igreja que nós conhecemos hoje. Porque eu e você não somos judeus, nós somos gentios. Então o fato do evangelho ter chegado até nós, o fato de nós participarmos, pertencermos também à igreja, esse movimento da igreja não se tornar uma religião judaica apenas, mas se tornar um movimento de salvação de todas as pessoas, tem a ver com o que essa igreja de Antioquia fez, com essa defesa teológica dessa igreja de Antioquia, da influência que a igreja de Antioquia teve no cenário da igreja de Atos dos Apóstolos. Olha que igreja extraordinária é essa igreja de Antioquia. Olha que coisa maravilhosa é essa igreja de Antioquia. Uma igreja que é sensível à voz do Espírito, é sensível ao mover do Espírito, é sensível ao que Deus quer fazer sobre a face da terra, ao socorro de Deus, ao envio de pessoas, é sensível à teologia que está alinhada ao coração de Deus. Tudo isso é essa igreja de Antioquia. E o que faz talvez essa igreja ser quem ela é, tem muito a ver com a sua origem, tem muito a ver com o seu DNA. E a origem dessa igreja está narrada nesse texto que nós lemos, de Atos 11, do versículo 19 até o 26. É aqui que nós vemos o surgimento dessa igreja. E olha que interessante, essa igreja, ela surge como uma resposta à dificuldade do entendimento da igreja. A igreja de Antioquia, ela surge como uma resposta da dificuldade de entendimento da igreja. Eu vou explicar melhor para você. De alguma forma, eu não sei explicar o porquê exatamente, mas a igreja parece que tem dificuldade em entender a missão de Deus. A igreja tem uma tendência muito forte em se fechar em si mesmo. A igreja tem uma tendência muito forte em se acomodar em si mesmo, né? Em volta de si mesmo. Ela cultua, ela adora a Deus, ela busca a Deus, mas ela às vezes se esquece do porquê ela existe, de qual é a sua missão. Jesus deixou uma missão muito clara para nós como igreja, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, que é ir fazer discípulos de outras pessoas, pregar o evangelho, levar o evangelho, proclamar a salvação. Mas de alguma forma, desde que a igreja surgiu, há uma tendência da igreja ficar fechada em si mesmo. Há uma tendência da igreja simplesmente cultivar a sua espiritualidade e não fazer discípulos, cultivar a sua espiritualidade e não evangelizar, não pregar o evangelho, não falar de Jesus para as outras pessoas. Há uma tendência da igreja de vir ao culto sozinho e não trazer outro junto com você. Há uma tendência histórica na vida da igreja desde que ela surgiu. E o que acontece é o seguinte: quando a igreja de Jerusalém
ela está sendo muito abençoada, ela teve um crescimento muito grande, mais de 3.000 pessoas se agregaram àquela igreja, mas aquela igreja ela fechou-se em si mesma, e ela começou a enfrentar um problema geográfico. Ela imaginou que o evangelho era só para eles ali em Jerusalém, que para eles bastava. Eles se esqueceram de que Jesus tinha dito que eles receberiam poder, e eles seriam testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eles de alguma forma se esqueceram disso. Aí o que acontece quando você olha para a história? Deus permite uma perseguição vir sobre a igreja. A igreja estava vivendo um tempo abençoadíssimo, de crescimento, cheia, lotada, abarrotada, mas ela de alguma forma se esqueceu da sua missão. Ela de alguma forma se fechou em si mesmo, se enclausurou em si mesmo. Então Deus permite vir sobre a igreja uma luta, vir sobre a igreja uma tribulação, vir sobre a igreja uma perseguição. E aí a Bíblia diz que a igreja então ela se dispersa para vários lugares. E ela começa nessa dispersão a pregar o evangelho, a levar o evangelho. Então ela sai de Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria e começa a ir até os confins da terra, e ela começa a pregar o evangelho. Então, fruto dessa dispersão é que surge a igreja de Antioquia. Olha o que o texto que nós lemos diz: os que foram dispersos por causa da perseguição, eles chegaram até Antioquia, e ali eles começaram a pregar o evangelho. Então a igreja de Antioquia, ela surge fruto dessa dispersão, de uma igreja que estava enfrentando um problema geográfico. Ela pensava que o evangelho tinha que ficar só em Jerusalém, mas quando na verdade Deus queria pulverizar a mensagem do evangelho, da salvação, para todas as pessoas. Meus irmãos, Deus não quer que só nós aqui conheçamos Ele, mas Ele quer que através de você, Ele nos pulveriza. Quando você desce aquelas escadas, você sai por aquela porta, você está entrando no campo missionário, lá do seu trabalho, lá da sua empresa, lá da sua vizinhança, da sua família, e Deus quer que você seja o agente dEle, para levar a palavra de salvação, para levar o evangelho, para testemunhar, para falar de Jesus para as pessoas. E assim aconteceu, e essa igreja de Antioquia surge. Só que a igreja de Jerusalém, além de estar enfrentando um problema geográfico, ela também estava enfrentando um problema étnico. Olha como a gente tem dificuldade de entender. Deus já havia dito, Jesus já havia dito: olha, vocês têm que pregar o evangelho a toda criatura, vocês têm que ir fazer discípulo das nações. Mas eles estavam aonde? Fechados em Jerusalém, não era isso? Presos no mesmo local geográfico. Mas não só, o texto diz que eles, mesmo depois da perseguição, eles foram pregando o evangelho, mas eles pregavam o evangelho só para os judeus. Só para os judeus. Eles também enfrentavam um problema de compreensão étnica. Eles pensavam que o evangelho era só para os judeus, não mais do que os judeus. E aí o texto aqui vai dizer que aqueles que se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então a palavra só está indo agora. Eles conseguiram sair geograficamente, mas eles ainda têm uma limitação étnica. Eles só pregam para aqueles que são judeus. Sabe o que isso representa para nós nos dias de hoje? A gente às vezes só prega para aqueles que a gente já acha que é quase convertido, né? Aquela pessoa que ela só falta levantar a mão, mas ela já tem um jeito de crente, cheiro de crente, roupa de crente, fala de crente, costume de crente, e só falta talvez um empurrãozinho. E aí a gente só prega para esses são os nossos judeus. Esses são aqueles que são mais confortáveis para nós, que são pessoas que às vezes
nós não sentimos que vamos envergonhar, que não vamos confrontar, que não vai ficar sem graça, que não vai ter pergunta difícil, complicada. E assim é a tendência aqui da igreja. Eles espalharam, mas eles só continuam pregando para os judeus. Mas aí nós vemos que é um direcionar do Espírito. O texto vai dizer assim, olha, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O texto fala, queridos, como se fosse um acaso. Ele diz assim, olha, ele está mostrando o erro coletivo da igreja. A igreja estava lá em Jerusalém, não saía de Jerusalém, só pregava para os judeus de Jerusalém. Deus permite uma perseguição, aí os que são dispersos, eles começam a anunciar em outros lugares o evangelho, mas eles só pregam para os judeus. Eles não entenderam ainda. A igreja parece que de vez em quando tem uma trava na sua mente em relação a qual é a sua missão, e eles só pregam para os judeus. Aí o texto diz, algum deles, porém, parece que é por acaso, né? Parece que alguns ali tiveram uma percepção diferente. Eles começaram a pregar também para os gregos. E é daqui que vai nascer essa igreja de Antioquia. Eles começaram a pregar também pelos gregos. E não existe acaso na Bíblia, queridos. A Bíblia não coloca informações aleatórias. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então perceba o que está acontecendo até agora. Os dispersos saíram pregando somente para os judeus. Alguns deles, porém, pregaram também para os gregos. Aí o texto diz assim, olha, e a mão do Senhor estava sobre eles. Não é um detalhe aleatório. O que a Bíblia está mostrando aqui é o seguinte, esses entenderam o coração de Deus. Esses entenderam qual é a missão de Deus para a igreja. Esses fizeram isso porque a mão do Senhor estava sobre eles, lhes direcionando, lhes abençoando, lhes dando graça. Presta atenção, os outros são salvos? São. Os outros são da igreja? São. Os outros estão até ajudando? Estão. Colaborando? Estão. Mas a diferença é que esses aqui, a mão de Deus está sobre eles. Esses aqui acertaram o alvo. Esses aqui entenderam o coração de Deus. Esses aqui compreenderam o que é a missão da igreja, que é para anunciar em todos os lugares, para todas as pessoas, sem exceção. Deus ama todo mundo e por isso deu seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário. E é interessante que o texto faz questão de citar a origem desses que entenderam. Eles são de Chipre e de Cirene. Ou seja, não foram os de Jerusalém que entenderam. Os de Jerusalém ainda estão dando cabeçada. Meus irmãos, olha que interessante. A igreja da Bíblia, de Atos, de Jerusalém, é a nossa igreja modelo. É aquela igreja que nós lemos que ela foi crescendo, caiu na graça do povo, ela partiu pão no templo, nas casas, ela é a igreja modelo. Mas em algum momento essa igreja, ela perdeu a visão de qual era a missão de Deus para ela. E ela fechou-se em si mesma. E o Senhor permitiu uma perseguição para que ela fosse dispersa. Mas mesmo sendo dispersa, ia entendendo, não, vamos ter que, é para a gente levar o evangelho. Eles continuavam só com os judeus. E aí uns improváveis, de Cirene, de Chipre, uns improváveis de outras regiões que tinham mais contato talvez com pessoas gregas. Eles entendem que o evangelho também pode ser anunciado aos gregos, aos gentios. Então eles começam a pregar a todas as pessoas que encontram pelo caminho. E é daqui que vai nascer essa igreja de Antioquia. E aí o texto vai continuar dizendo assim, olha, essa notícia é uma coisa fora dos padrões. Gregos começaram a converter. Aí essa notícia chega aos ouvidos da liderança da igreja de Jerusalém.
E aí eles enviam Barnabé até Antioquia para ver o que está acontecendo. Olha como é que a igreja rapidinho vira uns negócios estranhos, né? Eles enviam Barnabé, queridos, meio que para fiscalizar, para ver o que está acontecendo. Porque lá está acontecendo um negócio diferente. Lá não é só judeu que está convertendo também grego, está convertendo também gentio. Então eles enviam Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo. E aí aqui, queridos, é onde a gente pode atrapalhar ou participar do que Deus está fazendo. A religião muitas vezes ela atrapalha o que Deus está fazendo. A nossa religiosidade muitas vezes atrapalha o que Deus está fazendo. Ou a gente pode participar daquilo que Deus está fazendo. Nós podemos resistir às ondas do mover do Espírito, ou nós podemos ser aqueles que surfam nas ondas do mover do Espírito. E às vezes a igreja, ela morre, ela definha, porque na sua religiosidade ela começa a atrapalhar. E aí eles enviam, vai lá Barnabé, vê o que está acontecendo lá, porque tem alguma coisa meio estranha, eles não estão pregando dentro do padrão que a gente entende, eles não estão pregando só para os judeus, eles estão pregando também para os gregos, diz que os gregos estão se convertendo, a igreja lá deve estar com uma mistura agora de culturas, mistura de costumes, deve estar fugindo daqueles padrões da qual nós conhecemos. E Barnabé é enviado então para de certa forma fiscalizar o que está acontecendo. E ele vai. Então não tem a ver esse envio de Barnabé, parece que tem a ver com uma fiscalização. E diante do que Deus tem feito, queridos, como é que a gente se comporta? A gente atrapalha ou a gente participa? A gente é da turma que critica os que estão fazendo ou nós estamos participando com os que estão fazendo? Você já reparou que quanto mais tempo de igreja a gente tem, mais chato a gente fica, mais murrinha a gente fica? Eu estou com 42 anos de igreja, gente, né? Você fica mais murrinha, você fica mais cheio de costume, de coisas, de não sei o que outro. Se de repente a gente começar um culto, ó, quer ver uma experiência? A gente começar o culto pregando e jogar o louvor para o final, nossa, vira uma confusão, gente. O pessoal sai, mas não entendi não, porque disso, porque aquilo outro, né? Porque não sei o que outro. E aí às vezes troca, né, uma situação, muda uma questão estética, muda uma forma de fazer, muda alguma coisa, e às vezes a gente que não está fazendo, e a gente não está participando, e aí a gente é muito pronto em criticar, em achar o problema, em achar o defeito. Será que nós estamos entre aqueles que estão atrapalhando, criticando, ou daqueles que estão participando, queridos? Participando do mover de Deus, participando do que Deus está fazendo, participando do que Deus está movendo sobre a terra. E aí diz o texto que quando Barnabé chegou naquele lugar, sabe o que Barnabé viu lá? Ele viu a graça de Deus no meio daquela igreja. Barnabé viu a graça de Deus. Mais uma vez o texto que nos deixa claro que o que estava acontecendo ali não era coisa do homem, não. O que estava acontecendo ali não era coisa da carne, não. Fugia o protocolo da igreja de Jerusalém, fugia. Era uma coisa fora do padrão de até então era, mas a graça de Deus estava sobre eles. Deus estava presente no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E o texto deixa isso claro. E a graça de Deus, queridos, ela vai sempre se manifestar onde o Evangelho está sendo anunciado a todos, onde o coração de Deus está sendo respeitado, onde o sacrifício de Jesus é valorizado, porque Ele deu a sua vida para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele entregou sua vida por isso. Então a formatação religiosa, queridos, muitas vezes coloca barreiras para a graça de Deus. A gente tem dificuldade às vezes de participar do que Deus está fazendo, por causa das nossas tradições. Nós não podemos ser pessoas bitoladas nas nossas religiosidades. Nós precisamos ser pessoas que conseguem reconhecer o mover de Deus, o agir de Deus, pessoas que conseguem reconhecer a graça de Deus no meio da igreja. E aí nós vemos que ele se alegrou, o texto diz
que ele se alegrou, e ele começa então a exortar que todos permanecessem firmes, fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. E aí a Bíblia explica por que Barnabé conseguiu reconhecer o agir de Deus, o mover de Deus. O texto diz que ele tinha 3 características. Diz que ele era um homem bom, que ele era cheio do Espírito Santo e ele era cheio de fé. Então Barnabé consegue reconhecer o mover de Deus ali, a graça de Deus no meio daquela igreja de Antioquia, porque ele era um homem bom. Ele era um homem bom, gente. A bondade é um dos frutos do Espírito. Você é uma pessoa boa? Para pensar comigo. O teu olhar é bom ou ele é maldoso? Você quando vai olhar alguma coisa, vamos lá, enviaram Barnabé para fiscalizar. Barnabé poderia ter chegado já naquela voadora na porta, com aquela maldade no coração, né? Não, está tudo errado aqui, quero ver, está achando problema, achando defeito, achando dificuldade. Mas o texto diz que Barnabé era um homem bom. Ele chega dando benefício da dúvida, queridos. Ele chega não achando defeito, não vendo o problema, mas ele chega com bondade no coração, disposto a entender, disposto a compreender, disposto a ver como a situação está acontecendo. Uma pessoa boa é assim, coração bom é assim, bondade no coração é assim. Você dá o benefício da dúvida, você não tira conclusões precipitadas, você já não apedreja para depois saber o que está acontecendo. Mas você procura compreender a situação, você procura ver, ajudar, você procura ver com bons olhos. Nós precisamos ser pessoas boas, queridos. Bondade faz parte do fruto do Espírito. Nós não podemos ser maldosos como o mundo é, nós não podemos ser pessoas pessimistas como o mundo é, nós não podemos ser pessoas que olham sempre já com olhar negativo, com olhar ruim, com olhar depreciativo. Nós precisamos ter um coração bom. Você consegue medir isso em relação aos conflitos que você vive no dia a dia, as situações do relacionamento que você vive no dia a dia. Como pastor, a gente lida com muitas coisas, muitos problemas. Tem gente que já vem com uma conclusão, ele já pinta todo um cenário negativo. Nem é aquilo às vezes, na maior parte das vezes. Mas já pinta todo o cenário, né, todo negativo e tal. Falando tal fez isso por causa daquilo, aquilo outro, no desrespeito, e aquela confusão já aumenta. E às vezes não é isso, queridos. Nós precisamos ter um olhar bom, ainda que seja o problema de quem fez. Se você tiver um olhar bom, você não vai magoar o seu coração, você não vai decepcionar, você não vai desiludir, você não vai se frustrar, porque a bondade, queridos, é uma expressão divina nas nossas vidas. O texto diz que além de homem bom, ele era cheio do Espírito Santo. Quem é direcionado pelo Espírito reconhece as coisas do Espírito, gente. Quem tem o Espírito Santo reconhece o Espírito Santo, reconhece o agir do Espírito, reconhece o mover do Espírito, reconhece o que o Espírito está fazendo sobre a terra, o que o Espírito quer fazer na nossa vida, através de nossas vidas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque senão nós somos guiados pela carne, nós somos guiados pelos prazeres, nós somos guiados pelas vontades. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E além disso, ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Sabe que a fé crê naquilo que a gente não vê ainda. A fé crê naquilo que não é aparente. A fé quebra o protocolo, queridos. A fé ultrapassa a razoabilidade. A fé dá margem para o sobrenatural. A fé abre a possibilidade para aquilo que nunca foi visto ainda. Olha só como é que foi essencial esse envio de Barnabé. Nunca ninguém tinha visto os gregos converter daquele jeito. Mas quem tem fé acredita naquilo que nunca viu ainda. Quem tem fé acredita naquilo que é improvável. Quem tem fé acredita naquilo que quebra o protocolo. Ah, mas nunca ninguém foi curado. Não, nunca ninguém foi. Mas eu creio no Deus que eu sirvo e Ele pode curar. Não, mas nunca nenhuma família conseguiu conquistar isso. Pô, mas eu creio num Deus que vai além daquilo que é visível para mim, daquilo que é palpável para mim.
Não, mas tudo indica que não vai ter jeito, tudo indica que não tem solução, mas eu tenho fé, e a fé não se baseia naquilo que nós vemos, naquilo que é palpável, naquilo que é calculável. A fé, ela abre porta para o sobrenatural, a fé abre margem para aquilo que nós ainda não conhecemos, a fé traz à existência o que ainda não existe, e nós cremos. Então Barnabé chega lá e nunca tinha visto aquilo, mas ele crê no que Deus está movendo e fazendo naquele lugar, porque Deus é poderoso. Nós precisamos ser pessoas de fé. A Bíblia diz que o justo, pela sua fé, ele viverá. Nós precisamos ser conduzidos pela fé, queridos. Você tem que parar de ser conduzido pelo pessimismo, parar de ser conduzido pela lógica, parar de ser conduzido pela racionalidade, parar de ser conduzido pelos cálculos matemáticos frios, parar de ser conduzido pelos diagnósticos, pelas probabilidades. Você precisa viver pela fé e começar a experimentar o que a fé traz à existência na vida daqueles que crê. Pela fé somos curados, pela fé somos libertos, pela fé somos transformados, pela fé temos provisão, pela fé portas se abrem, pela fé milagres acontecem. É maravilhoso, queridos, porque a nossa fé não é uma fé morta, não é uma fé baseada na nossa inteligência, não é uma fé baseada na nossa habilidade, não é uma fé baseada na nossa força, não é uma fé baseada na nossa conta bancária, não é uma fé baseada nas nossas influências. A nossa fé está no Deus Todo-Poderoso. Eu gosto demais daquela fala de Jó, um homem que tinha perdido tudo, estava sem saúde, estava totalmente uma condição sem nada, ele não tinha como resolver seus próprios problemas. Mas ele declara o seguinte: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará para me ajudar. E se você conhece a história de Jó, você sabe que o fim da sua história, o seu Redentor se levantou, e ele foi restaurado na sua saúde, ele foi restituído, ele foi abençoado, ele foi agraciado. Meu irmão, você precisa crer nesse Deus poderoso. Não é as circunstâncias, não é a situação que tem a palavra final. O nosso Deus, Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso para fazer o milagre que nós precisamos. Nós vemos que Barnabé, ele, como era um homem de fé, ele tinha o poder de acreditar nas pessoas. Ele acreditou nessa igreja. Aí o texto diz que sabe o que ele faz? Ele vai até Tarso à procura de Paulo. E aí ele encontra Paulo e ele leva Paulo para Antioquia. E é a partir de Antioquia que Paulo vai ser lançado como missionário, como apóstolo dos gentios. E aquele grande ministério do apóstolo Paulo que nós conhecemos começa a partir de Antioquia. Mas tem um personagem aqui que é esse Barnabé. Ele foi buscar Paulo. Presta atenção, Paulo tinha voltado para casa. A igreja de Jerusalém, quando Paulo se converte, Paulo é muito controverso. Paulo tinha matado gente, Paulo tinha mandado prender gente. A gente sabe quem é Paulo hoje, mas a igreja de Jerusalém, quando Paulo converte, é um escândalo, é uma coisa esquisita. O homem tinha mandado, imagina o Paulo congregar na mesma igreja do irmão que ele mandou matar um parente. Na mesma igreja que ele prendeu o diácono, mandou prender o diácono, né? Ele congregar na mesma igreja que ele mandou dar uns açoites no presbítero. Olha que coisa difícil. Olha que coisa difícil. A igreja de Jerusalém, queridos, não conseguiu lidar com Paulo. Mandou Paulo para a casa dele, mandou ele de volta para Tarso. Paulo está esquecido, Paulo está largado. Barnabé, ele lembra de Paulo. Barnabé olhou para aquela igreja ali e falou assim: essa igreja aqui é perfeita para Paulo.
Essa igreja aqui entendeu o coração de Deus, essa igreja aqui entendeu que tem que pregar para todo mundo. Paulo sempre quis pregar para todo mundo. Paulo diz que é o apóstolo dos gentios. Jerusalém não entendeu isso em Paulo, mandou Paulo embora. Então o que Barnabé faz? Ele vai atrás de Paulo, ele acredita em Paulo mais uma vez. E ele traz Paulo para essa igreja de Antioquia. Aí aqui nós juntamos uma igreja que entendeu o coração de Deus e um apóstolo que entendeu o coração de Deus, que é Paulo. E aí a partir dessa igreja Paulo é enviado às nações. A partir dessa igreja Paulo vai fundar inúmeras igrejas. A partir dessa igreja Paulo escreverá as cartas que tanto nos edificam hoje. A partir dessa igreja Paulo vai fazer um ministério extraordinário e glorioso que nós conhecemos. Mas porque houve a junção de uma igreja que entendeu claramente a visão de Deus. E aí um homem improvável que o Senhor trouxe, porque também entendeu a visão de Deus. E aí aqui nós temos uma igreja extraordinária e um apóstolo extraordinário. Pessoas que entenderam a visão, o coração de Deus. Meus irmãos, quando eu penso em nós, eu não gostaria que nós fôssemos uma igreja de Jerusalém. Uma igreja que, ainda que tenha prosperado, ainda que tenha crescido, mas se torne fechada em si mesmo. Se torne talvez tão zelosa por si próprio que pare de ouvir a voz do Espírito. Para de ouvir o mover do Espírito, o agir de Deus. Mas eu gostaria que nós fôssemos uma igreja como a de Antioquia. Uma igreja que está sensível à voz do Espírito, uma igreja que entende o que o Espírito quer, uma igreja que segue as orientações do Espírito, uma igreja onde os improváveis possam encontrar um espaço para desenvolver o seu ministério, para desenvolver as suas habilidades, uma igreja que não olhe para as pessoas e impute sobre elas os seus pecados do passado, mas uma igreja que acredite em Paulos, ainda que tenham tido um passado desastroso, mas creiam, acreditem naquilo que Deus pode fazer através da vida dessas pessoas. E para isso nós precisamos estar sensíveis ao coração de Deus, sensíveis ao mover do Espírito, sensíveis àquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Esse trecho ou essa passagem não podia terminar de forma melhor. Ele termina dizendo o seguinte: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe o que isso significa? Que aquela igreja, a vivência daquela igreja era tão parecida com Jesus, estava tão alinhada ao coração de Jesus, que aqui eles recebem uma nova nomenclatura. Não é mais discípulos, não é mais irmãos, não é mais do caminho, mas eles começam a ser chamados de pequenos Cristos, pequenos Jesus, cristãos. Eles começam a ser chamados de tão parecido que o coração deles está do coração de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser como essa igreja aqui de Antioquia, que possamos ser reconhecidos como cristãos, como pequenos cristos, que venhamos entender o direcionamento do Espírito, e entender que o propósito de Deus para nós não é que nós sejamos só igreja de vir frequentar, de vir fechar em nós mesmos, de vir e relacionarmos entre nós mesmos, mas que existe uma missão de Deus para nós como igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas, todas as pessoas. E não é só para os judeus, não é só para aqueles que são parecidos com você, mas é também para aqueles que são completamente opostos de você, completamente diferente de você, tem uma idade diferente da sua talvez. Há pessoas talvez que você não tem uma afinidade aparente, mas que Deus pode usar a sua vida para levar o amor de Deus a essas pessoas. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, bons de coração, de fé, que creem naquilo que não é visível, mas que o nosso Deus é poderoso para fazer e para realizar. Que possamos olhar para
uma geografia do reino, né, para todas as nações, para todos os povos, e que possamos deixar o Espírito nos direcionar em todas as coisas, e que a gente venha acreditar em pessoas, como Paulo fez, como Barnabé fez acreditando em Paulo. A gente possa acreditar em pessoas, acreditar naqueles talvez que ninguém acredita mais. Talvez tenha alguém que foi deixado de lado, talvez alguém que foi abandonado, talvez alguém que foi jogado para fora da igreja por alguma razão, talvez alguém que cometeu uma gafe, um pecado, um erro, uma falha, que você possa acreditar nessas pessoas. Ah, pastor, mas ela já foi crente, ela caiu tantas vezes, mas que você acredite mais uma vez. Ah, mas ela voltou para o pecado que ela cometia, acredite mais uma vez. Ela voltou para as drogas, acredite mais uma vez. Ela voltou para os vícios, acredite mais uma vez. Ah, ela rompeu o casamento, acredite mais uma vez. Acredite nas pessoas, porque o Senhor veio e morreu, se entregou por todos nós. Que sejamos cristãos. Pela primeira vez foram chamados de cristãos. Que essa igreja, que nós, aqui em Contagem, né, que esteja escrito na história, ali em Contagem, aqueles irmãos da Wesleyana, eles eram cristãos. Eles eram como Jesus, eles eram pequenos cristos, eles amavam pessoas, eles acreditavam em pessoas, eles pregavam a qualquer pessoa, todas as pessoas. Eles não tinham barreiras geográficas, não tinham barreiras físicas, não tinham barreiras étnicas, mas eles anunciavam para todos o evangelho da salvação. Ali era uma igreja de pessoas boas, de pessoas cheias do Espírito Santo, de pessoas que têm fé, que acreditam e que vivem de acordo com a fé. Fica de pé comigo, vamos orar ao Senhor. Se puder fechar seus olhos comigo, diante do que Deus falou ao seu coração. Você tem atrapalhado ou tem participado do que o Senhor está fazendo? Você é aquele que fica talvez criticando, ah, mas isso mudou demais, aquilo é desse jeito, aquilo é assim. Ou você é aquele que participa do mover de Deus, do que Deus está operando, do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando. Você se disponibiliza para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ó Deus, eu oro a Ti, Senhor, nessa noite. Eu oro com os meus irmãos aqui, com a Tua igreja, a hora aqui reunida, Senhor, porque nós entendemos, ó Pai, que nós dependemos de Ti. Pai, como a minha alma ela estremece, porque eu vejo nessa análise histórica, Senhor, uma igreja que foi vibrante, uma igreja cheia do Teu Espírito, uma igreja que recebeu, que cresceu, que expandiu, que floresceu, mas que em algum momento, Senhor, ela se fechou, ela se paralisou nela, e para isso, Senhor, e por isso, Senhor, Tu tivestes que enviar uma perseguição, permitir uma perseguição, para que essa igreja se mexesse, para que o Evangelho fosse anunciado, fosse pregado, fosse propagado, Senhor. Ó Deus, e ainda assim, ó Deus, a igreja tinha dificuldade em entender, até que um grupo entendeu, Senhor, e começou a pregar também para os gregos, para os gentios, e assim o Evangelho chegou até nós aqui, Senhor. Ó Deus, em Contagem, ó Pai, porque alguém entendeu, Senhor. Alguém, Senhor, não se deixou vencer, fechar. Pai, levanta nesse lugar pessoas boas de coração, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas de fé, Senhor, que creiam. Levanta nesse lugar pessoas que rompam com barreiras geográficas, que rompam com barreiras étnicas, ó Deus. Levante nesse lugar pessoas que anunciem o Evangelho da salvação, aonde estiverem, aonde forem, que possamos testemunhar para os nossos amigos, testemunhar para os nossos colegas, testemunhar a nossa volta, proclamar às pessoas a Tua salvação, declarar às pessoas, ó Deus, o Teu reino. Que possamos contribuir, colaborar, participar do que Tu estás a fazer, ó Deus. Senhor, que sejamos crentes ativos, fervorosos, atuantes,
para que a tua vida flua em nós e através de nós. Nos dê fé para ver aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem ver, Senhor. Nos dê fé para viver milagres sobrenaturais. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Senhor, talvez há Saulos à nossa volta, tem pessoas à nossa volta, Senhor, ó Deus, que nós precisamos acreditar, que nós precisamos investir, que nós precisamos dedicar a vida, Senhor. Ó Deus, Senhor, trazer para perto, caminhar junto, olhar com um olhar de amor, de graça, e ajudá-los, ó Deus, a se conectar com a igreja, ajudá-los a se conectar com o ministério. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Usa-nos, ó Deus, para o louvor do teu nome. Eu profetizo, Senhor, unção, graça, discernimento, presença do Espírito. Eu profetizo visão espiritual, fé para romper, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E para a glória do teu nome, Senhor, seja exaltado, seja engrandecido, seja louvado, seja reverenciado aqui, ó Deus, Senhor, no meio da tua igreja. Que essa seja uma semana de frutificar, Senhor. Que essa seja uma semana, ó Deus, onde possamos olhar diferente para as pessoas. Que essa seja uma semana, Senhor, em que teu Espírito flua em nós e através de nós. Que essa seja uma semana de testemunhar da tua salvação, ó Pai. Eu assim abençoo a tua igreja em nome de Jesus, e declaro sobre eles que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sobre você esteja e sobre você permaneça hoje e para sempre. E a igreja diz amém. Dê um abraço forte no seu irmão, na sua irmã, em nome de Jesus.